Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. Quem já sentiu a presença de Deus nesse lugar? Meu Deus, eu sinto uma graça tão grande nesse lugar. E já no início, quando os irmãos começaram a cantar, quando o pastor já estava orando, podemos sentir uma graça sendo derramada nesse lugar. Eu tenho certeza que essa presença está aqui se você continuar ligadinho. E ainda tem grandes coisas para falar na sua vida, amém? Glória a Deus. Nesse momento, aproveitando que vocês estão de pé, abra comigo em Êxodo, capítulo de número 40. Êxodo, capítulo de número 40. Os irmãos que por um acaso não trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, você pode ler aqui também no telão, tá certo? Êxodo de número 40, versículo de número 38. Enquanto você procura, eu louvo a Deus por esse ministério, pela vida desse pastor que tem nos abraçado aqui de uma forma extraordinária. De fato, Deus, Ele tem levantado um remanescente que busca agradar o seu nome. E chegando aqui nessa cidade, eu fui impactado por esse lugar, pastor. E senti a graça de Deus, e Deus falava no meu coração: Ismael, eu não vou lá para te levar só para emprego, mas tu vai fazer a obra de Deus. E quando eu cheguei aqui, Deus confirmou isso, tintim por tintim. E eu louvo a Deus pela vida dessa família, por essa cidade, pelos amigos que já conhecemos aqui, obreiros na casa do Senhor. Que Deus possa abençoar todos vocês, amém? Você encontrou o texto bíblico? Amém. Êxodo, capítulo de número 40 e versículo de número 38. Vai dizer assim, vamos ler o versículo de número 38 mesmo. Porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e o fogo estava sobre ele à noite, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém? Amém. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Sente dando glória ao Senhor Jesus, amém? Eu peço que, por gentileza, você mantenha a sua Bíblia aberta para que venhamos entender e passear um pouco na dimensão do que o Espírito Santo tem para as nossas vidas nesse lugar, amém? Como de costume, eu gosto de pedir bastante atenção, reforce a sua atenção nesse momento, para que você venha entender em mínimos detalhes o que Deus preparou para a sua vida nessa noite, amém? Meus queridos, estamos diante de um texto onde encontramos em Êxodo, e em Êxodo vamos aprender pelo menos duas coisas importantes sobre o povo de Deus. Vamos aprender sobre a saída do povo de Deus do cativeiro no Egito, e vamos aprender quando o povo sai do Egito, eles vão em direção à terra prometida por Deus. A terra que Deus vai prometer por herança para todo o povo de Israel, quando Ele fala a Abraão: vocês serão uma grande nação. E Ele compara essa grande nação com as areias do mar ou com as estrelas do céu. Então, em Êxodo vamos ver essa trajetória do povo de Israel. Só que apesar dessas duas situações serem a trajetória mais essencial do livro de Êxodos, vamos também aprender que no livro de Êxodo Deus vai dar uma ordenança para Moisés e para o povo que estava ali naquele momento. E a ordenança vai ser construir o tabernáculo de Deus. O tabernáculo que teria como objetivo receber a presença de Deus, teria como objetivo ser morada temporária do próprio Deus naquele lugar. O tabernáculo teria como objetivo adorar a Deus, sacrificar, se conectar com Deus. Na verdade, o tabernáculo era a planta original do que mais tarde iríamos ver
que era o templo a qual Salomão vai construir, porém vai construir dentro das diretrizes do tabernáculo que foram construídas no deserto. Além disso, como objetivo principal, esse tabernáculo foi feito para apontar, para poder que todos nós pudéssemos entender que tudo que tinha no tabernáculo tinha como plano essencial apontar o ministério de Jesus e aquilo que ele iria fazer aqui na terra. E aí você vai perceber que quando Jesus ele vem e ele morre pelas nossas vidas, o tabernáculo que antes era feita por mãos de homens, agora não vai ser mais feita ou não vai ser mais habitada por Deus, por esse tabernáculo feito por mão de homem. Mas quando Jesus morre, ele vai transformar o tabernáculo no seu próprio povo. E todos nós agora temos essa responsabilidade, esse privilégio de carregar a presença de Deus, de carregar a presença do Espírito de Deus. E aí você percebe que isso é tão interessante, que quando em Êxodo Deus ele derrama a sua glória no tabernáculo, e vamos falar sobre isso. Quando Deus ele derrama a sua glória no tabernáculo, a Bíblia diz que a glória inunda aquele lugar de uma forma que as pessoas não conseguiam chegar à porta daquele tabernáculo. Dessa mesma forma, em Atos dos Apóstolos, no dia do Pentecoste, enquanto a igreja estava reunida, Deus vai derramar o seu Espírito Santo sobre todos que estavam ali. Isso daqui está representando, simbolizando a mesma situação em que a glória de Deus desce, porque o tabernáculo ele não é feito para estar vazio, não, ele foi feito para carregar a presença de Deus. Então ter um tabernáculo sem a presença de Deus não tem sentido algum. Ser um tabernáculo sem a presença de Deus não tem sentido algum. Então é por isso que em Atos Deus derrama o Espírito Santo de Deus. Porque para ser templo tem que estar com a presença de Deus. Para ser templo tem que estar cheio da presença de Deus. Porque ser templo e não ser cheio da presença de Deus não tem sentido. E aí quando vamos aprender sobre a palavra, vamos entender que na verdade é por causa do Espírito Santo que conseguimos gerar os frutos do Espírito de Deus, que conseguimos ter amor, ter comunhão, que conseguimos ter responsabilidade, que conseguimos ter capacidade de poder para operar a obra de Deus. Por quê? Porque Ele envia o seu Espírito e enche esse templo da mesma forma que Ele fez no deserto com o tabernáculo. Então eu vou entender que para eu ser templo, eu preciso ser cheio, eu preciso estar marcado, e por isso colocamos um tema onde diz marcados para cumprir um propósito de Deus, porque esse é o objetivo do templo. Mas, entrando na palavra de Deus, você pode passear comigo a começar de Êxodo capítulo de número 3, quando você vê Deus se apresentando para Moisés. Moisés naquele momento estava no deserto, e de repente, quando ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, ele se depara com o monte Horebe, o monte de Deus. E quando ele se depara com esse monte, ele sente o desejo de subir esse monte. E quando ele sobe esse monte, você sabe que ele vai encontrar uma sarça, que apesar de estar queimando, ela não se consumia. Só que o interessante de observar é que Moisés estava num deserto. E quando eu olho para o deserto, à luz das Escrituras, deserto sempre vai representar provações. Deserto sempre vai representar fases de tribulações, de desafios. Deserto sempre vai representar o momento em que a pessoa passa de dificuldades. E quando você olha para a palavra de Deus, você vai lembrar que vários homens de Deus passaram no deserto, mas não apenas passaram. Na sua vida interior, eles estavam vivendo no deserto. Eu posso me lembrar de Elias quando ele está fugindo de Jezabel. E ele estava fugindo de Jezabel, e para onde ele corre? Para o deserto. E no deserto ele pensava que até mesmo a sua vida nunca era para ter existido. E ele amaldiçoa o seu próprio nascimento, porque Elias não estava apenas passando no deserto, ele estava vivendo no deserto.
Mas naquele momento, Deus envia o anjo que é fortalecendo ele e diz: continua, porque eu ainda tenho grandes coisas para fazer na sua vida. Ou seja, deserto sempre vai representar tribulação. Em contrapartida, eu posso entender que à luz das Escrituras, monte sempre vai representar lugar de comunhão com Deus, lugar de intimidade, lugar de ouvir a voz de Deus, lugar de ser renovado por Deus, o lugar que você recebe de Deus. E aí você lembra que o próprio Elias, é tão forte isso daqui, que Elias também vai se deparar com o Monte Horebe, o monte de Deus. E quando Elias vai, apesar de não subir no monte para adorar, mas para se esconder, Deus encontra Elias na caverna e levanta Elias e renova as forças de Elias, porque monte é lugar de renovo, monte é lugar de ouvir a voz de Deus. Quando eu olho para a vida de Moisés, eu posso entender que até o Moisés, apesar de estar passando pelo deserto, estava vivendo no deserto, porque Moisés abdicou a sua vida de regalia, a sua vida de conforto no Egito, porque teve que fugir. No deserto Moisés estava isolado, no deserto Moisés estava sozinho, no deserto Moisés estava triste, estava vivendo um momento de deserto de fato. Mas ele se depara com um monte, e eu abro um parêntese aqui porque eu começo a entender que apesar de estarmos vivendo um momento de deserto, Deus sempre proporciona um momento de monte para falar contigo. Apesar de estar passando pelo deserto, Deus sempre vai proporcionar a oportunidade de te levar para o monte, porque no monte Ele te faz ouvir a sua voz, no monte Ele te levanta, Ele te renova. Mas Israel, não vivemos mais esse tempo de estar subindo no monte o tempo todo, não, porque hoje o lugar de adoração é a casa de Deus. Hoje o lugar onde você ouve a voz de Deus é a casa de Deus. E muitas das vezes você não entende, mas enquanto você está vivendo um deserto, Deus proporciona uma oportunidade e te traz na sua casa. Por quê? Porque aquele precisa te levantar, aquele precisa renovar as suas forças, aquele precisa renovar a promessa e o propósito que Ele tem diante a você. Mas às vezes não vamos à casa de Deus, mas ainda assim Ele proporciona um momento, uma oportunidade. Quando você está triste e Ele te faz ouvir um louvor que te levanta. Quando você está cabisbaixo, Ele usa alguém no seu trabalho que te dá uma palavra de renovo. Sabe por quê? Porque isso é Deus proporcionando um monte para te levantar. Naquele momento, quando Moisés sobe naquele monte, logo ele avista uma sarça. E avistar sarça ardente num deserto era algo comum, porque o calor consumia as sarças. Só que quando Moisés está passando, ele percebe que apesar daquela sarça não estar queimando, ela não se consumia. De imediato, Deus dá uma visão para que Moisés entendesse a mensagem que Deus iria proporcionar para ele. Porque aquela sarça estava representando o povo de Israel, que naquele momento estava vivendo um momento de tribulação, estava vivendo um momento de cativeiro. O fogo que estava consumindo a sarça era exatamente o que representava a tribulação do povo de Israel. Só que ele percebe que a sarça não se consumia. E por que a sarça não se consumia? Porque quando Moisés se aproxima, logo ele ouve uma voz que sai de dentro dessa sarça e diz assim para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Aquela voz estava dizendo: ei Moisés, esse lugar é diferente, esse lugar é extraordinário, você nunca viu, você nunca pisou em um lugar como esse. Então Deus estava dizendo: Moisés, assim como o povo de Israel, apesar de estar vivendo cativeiro, apesar de estar sofrendo, não morreram. Por quê? Porque a minha presença ainda continua sobre a vida deles. Da mesma forma que aquela sarça não se consumia, Deus estava dizendo: sabe por que Israel ainda não foi destruído? Porque a minha presença ainda está sobre esse povo. Ei, você já entende o que Deus está falando? Sabe por que você ainda não parou? Não desistiu no meio do caminho? E às vezes você até pensa: vou chutar o pau da barraca, vou deixar de lado, vou desistir do propósito. Mas Deus proporciona um monte para te dizer:
a minha presença ainda está sobre a sua vida. E só por isso que você não para. E só por isso que você não é consumido pelas provações, porque a minha presença ainda está sobre a sua vida. Naquele momento Moisés entende, tinha algo diferente naquele lugar. Moisés estava no começo da sua trajetória. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas naquele momento Deus já estava ensinando para Moisés: naquilo que você vai fazer, na obra que eu vou te dar, é necessário que você entenda que sem a minha presença é impossível operar aquilo que eu estou te entregando. Sem a minha presença é impossível. É por isso que você vai ver no capítulo de número 33, quando Deus diz para Moisés: vocês vão, mas eu não vou no meio desse povo. Por quê? Porque é um povo obstinado. Moisés diz: Pai do céu, eu não arredo os meus pés desse lugar enquanto a tua presença não estiver comigo. Porque Moisés naquele momento entendeu que caminhar sem a presença não dá. Caminhar sem a presença é impossível. É por isso que Deus, Ele necessita ter intimidade com o seu povo. Por quê? Porque através da intimidade se há uma conexão. E através da conexão a presença de Deus está nesse lugar. A presença de Deus está sobre a sua vida, porque Ele sabe que quando a provação se levantar sem Ele, você não consegue. Ele sabe que quando a tentação chegar sem Ele, você não consegue. Lembra dos discípulos quando estão naquele barco e a tempestade está sobre ele? Estava Jesus dormindo naquele barco e parece que Jesus não estava entendendo nada. Os discípulos desesperados: acorda, Jesus. Jesus, será que tu não vê? E Jesus diz para eles: homens de pequena fé. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês não creram que comigo vocês não sofrem tribulações? Vocês já não entenderam que comigo vocês não passam por tempestade? Enquanto eu estiver com vocês, a tempestade pode ser grande, mas eu sou o Deus que acalma essa tempestade. Eu sou Deus que te faz passar pelas águas. É por isso que no capítulo de número 43 de Isaías ele diz: quando passares pelo fogo, eu estarei contigo, e pelas águas elas não te submergerão, porque eu estou contigo. Então, sem a presença dele, meu querido, você não pode, você não consegue. Deus já estava explicando isso para Moisés. E quando Moisés ele continua e ele recebe o propósito de Deus, Deus vai dar uma ordenança a Moisés no meio do deserto: Moisés, construa um tabernáculo. Só que o que é interessante observar, meus queridos, é que apesar de Deus ser o Deus que é dono do ouro e da prata, meu pastor coloca em Êxodo capítulo de número 25 e versículo de número 2, apesar de Deus ser o dono do ouro e da prata, Deus ele sempre vai contar com alguém. E você vai perceber isso, que quando ele chama Moisés, Deus ele poderia simplesmente libertar o seu povo com um toque de suas mãos e todo o Egito ser destruído, mas não, ele tem propósito com o seu povo que criou para poder fazer os seus propósitos. Aí você vai ver em Êxodo capítulo de número 25, versículo de número 2, que após Deus dar a ordenança, ele diz: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Porque quando vamos aprender sobre a obra de Deus e estamos em um culto propício para isso, vamos entender que sem a minha e a sua ajuda, e não porque Deus precisa de ajuda, mas porque Ele conta com o povo, não tem como fazer a obra de Deus. Você vai ver que Deus ele dá a ordenança: construa o tabernáculo, mas esse tabernáculo vai ser construído com a oferta de cada um. E aí você vai aprender que Deus ele começa a mandar: traga o ouro, traga os marfins, traga uma madeira, traga tudo que vai construir o tabernáculo. Por quê? Porque a obra de Deus é administrada pelo povo que ele chamou e que ele escolheu
para estar cumprindo o propósito. Aí eu começo a entender essa palavra que marcou meu coração, pastor, que não dá para fazer a obra de Deus se tem um povo que entende o propósito de Deus. Não dá para fazer uma obra e às vezes você olha para uma obra, para uma igreja tão linda como essa, aberta, e você pensa, não, talvez é fácil, talvez o pastor está aqui simplesmente fazendo algo que qualquer pessoa poderia fazer. Não, para essas portas estarem abertas, tem que ser pago a água, tem que ser pago a luz, para esses utensílios estar aqui, tem que ser comprado, tem que ser dado. Eu não estou falando aqui de oferta, de algo que se remete à posteridade, não. Eu estou tentando te dizer, a Bíblia está te ensinando que para cumprir o propósito de Deus é necessário ter um povo que, entendendo esse propósito, se oferece. E a palavra de Deus diz aqui: homem cujo coração se mover voluntariamente para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Então Deus dá uma ordenança, mas diz ao povo: traga as ofertas. O que é interessante observar, e o pastor vai abrindo aí no capítulo de número 35 e versículo de número 30, que após o povo trazer as ofertas alçadas, Deus vai dar uma ordem a Moisés e vai dizer a Moisés: Moisés, eu estou escolhendo homens no meio desse povo para que possa construir esse tabernáculo. Mas olha o que o texto está dizendo ali. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Pode passar, pastor. Olha o texto. E o Espírito de Deus o enche de sabedoria, entendimento, conhecimento e em todo o labor. Pode passar. E para criar invenções para trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Olha o que o texto está dizendo. Deus vai escolher um homem que estava responsável por construir tudo que estava naquele tabernáculo. Deus, ele escolhe. Mas olha o que o texto diz: que além de Deus escolher, é necessário que ele encha esse homem de sabedoria, de entendimento. Por quê? Porque não dá para fazer a obra de Deus sem ter o Espírito de Deus, o Espírito que dá sabedoria, o Espírito que dá entendimento. Aí lembra do que eu comecei a falar: tempo sem a presença de Deus não tem sentido, tempo sem o Espírito de Deus não tem sentido. Porque você acha que estamos fazendo um evento tão lindo desse hoje porque houve uma estratégia, um direcionamento, não do pastor, não do obreiro Ismael, não, mas foi do próprio Deus, foi do próprio Espírito Santo que derrama sabedoria, entendimento, conhecimento em todo o labor, para que a obra tenha propósito, para que a obra possa ser concretizada. Mas ei, eu também quero fazer a obra de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que ele dá sabedoria. Se você quer sabedoria, peça. Se você quer entendimento, peça. Se você quer saber como é que é direcionado, como é que você sobe num altar desse e louva a Deus e a glória de Deus desce. Ei, não é aqui no altar que a coisa acontece, não. É quando você busca no íntimo o Espírito de Deus. É quando você se consagra no íntimo com o Espírito de Deus. Aí Deus derrama sobre você a sua presença e você começa a fazer a obra do Senhor. Porque fazer a obra sem o Espírito de Deus é impossível. Então eu entendo que além de Deus Ele me chamar, além de Deus Ele me escolher, além de Deus Ele falar comigo, é necessário que Ele derrame do Espírito Santo de Deus. O microfone parou, mas você está entendendo o que Deus está falando contigo nesse momento? Ei, Deus, Ele te traz nessa noite para poder te ensinar que para cumprir os propósitos dEle é necessário estar cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque não é em vão, não é de qualquer jeito.
Ei, muitas pessoas olham para si e dizem: eu não tenho capacidade de estar pregando como um pastor prega e o fogo desce. Eu não tenho capacidade para estar cantando como a irmã canta e o fogo desce. Eu não tenho capacidade para estar administrando a obra de Deus. Peça o Espírito, que Ele vai te dar sabedoria, entendimento e conhecimento. Eu vou repetir isso para ver se fica marcado na sua mente. Peça ao Espírito, que Ele vai te dar sabedoria, entendimento e conhecimento. E quando você começar a buscar a presença de Deus, você nem vai se dar conta, mas Deus vai estar te usando de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária. Porque para a igreja primitiva cumprir o propósito de Deus, teve que receber o Espírito no dia do Pentecoste. E a Bíblia diz que era algo tão lindo, era algo tão forte, que eles repartiam entre eles as suas fazendas, o seu gado, as suas comidas. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava no meio deles. Então, sem ter a presença de Deus, eu não tenho como cumprir os propósitos de Deus. Aí, em Êxodo capítulo de número 40, eu já estou resumindo essa mensagem. Em Êxodo capítulo de número 40, abre aí, pastor, pra gente. Êxodo capítulo de número 40, a Bíblia vai dizer que quando Moisés levanta o altar, ou levanta o tabernáculo, e quando ele conclui o tabernáculo, após ser concluído todo aquele trabalho, após ser concluído todo aquele propósito que Deus tinha entregado sobre a vida de Israel, sobre Israel, pode passar, sobre Israel, a Bíblia diz: no primeiro dia do mês, levantará o tabernáculo da tenda da congregação. Por quê? Porque Deus, Ele direciona. As coisas não vêm do seu intelecto nem do meu. O povo já tinha construído o tabernáculo, mas Deus marca uma data. Na data específica, levanta o tabernáculo e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com véu. Pula para o versículo 35, pastor. Aí, após Deus, Ele direcionar o povo de Israel a estar fazendo o tabernáculo, versículo de número 35. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer para as nossas vidas. De maneira, antes do versículo 34, me desculpa. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Pode passar, pastor. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Olha o que é que vai acontecer aqui, isso é tão lindo, que após Deus dar uma ordenança, construa o tabernáculo, levante o tabernáculo, Deus marca o dia que Ele vai encher esse tabernáculo com a sua glória. E eu começo a entender, meu querido, que quando Deus Ele derrama a glória dele sobre esse tabernáculo, Ele derrama, sabe por quê? Porque o povo tinha cumprido o seu propósito para esse tabernáculo. Eu começo a entender, e aqui eu já resumo que Deus Ele fala ao meu coração, que eu começo a entender que para Ele encher o tabernáculo da sua glória, o povo teve que seguir à risca as diretrizes que Deus havia ordenado. Sabe por quê? Porque não tem como operar o que Deus Ele nos entrega sem estar obedecendo a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio vai dizer: se você cuidar de seguir todos os mandamentos, de guardar todas as leis, Deus Ele vai te abençoar sem medida. Deus Ele vai te abençoar porque a bênção chega, a glória chega quando nós cumprimos o propósito de Deus dentro ou através da obediência. E às vezes nós nos preocupamos, às vezes nós nos perguntamos: mas
Como é que vamos fazer um culto onde a glória de Deus vai descer? Como é que vamos levantar uma igreja que nesse momento só tem 5, 10, 15 pessoas? Como é que vamos fazer essa obra crescer? Como é que vamos fazer essa obra avançar? Deus, Ele nos ensina através dessa palavra que se nós obedecermos a sua voz, que se nós obedecermos as suas diretrizes, que se nós buscarmos o Espírito Santo de Deus, que se nós entregarmos na presença dEle aquilo que Ele nos entregou, Ele vai derramar a sua glória de uma maneira que ninguém vai conseguir se aproximar de tão perto. Porque a glória dEle vai estar inundando esse lugar. Deus, Ele está te ensinando que é ter êxito naquilo que Ele te revelou, que é ter êxito naquilo que Ele te prometeu, que é ter êxito naquilo que Ele fez para a sua vida. Começa a obedecer a voz dEle, começa a obedecer as suas diretrizes, que você vai ver que a glória de Deus vai encher a sua vida. E sabe o que é mais forte? Que quando a glória de Deus enche, olha o versículo que diz: quando a nuvem se levantava, aí o povo caminhava. Sabe o que é que isso está querendo dizer? Que depois que Deus derrama a glória, pastor, a glória de Deus passa a guiar o povo, a glória de Deus passa a direcionar o povo. Por quê? Porque é a presença de Deus. Ei, você está aprendendo com essa mensagem que sem a presença dEle não tem como você se direcionar dentro da casa de Deus, não tem como você se direcionar dentro dos propósitos de Deus, não tem como você fazer aquilo que Deus Ele te entregou como propósito. E quando eu estava a meditar nessa mensagem, eu comecei a entender, dentro desse culto que estamos fazendo, que Deus tinha um propósito. Nesse dia de hoje, Deus, Ele já falou contigo, Ele já entregou a sua resposta, mas através da palavra dEle, Ele queria te ensinar que sem a presença dEle você não consegue fazer a sua obra. Então, estamos aqui diante a várias caravanas de várias igrejas, e você vai voltar para a sua igreja entendendo dentro do seu coração que se você quer fazer a obra de Deus com mais fervor, busque a presença dEle, busque o Espírito Santo dEle, obedeça a palavra dEle, e você vai entender o que Deus Ele vai te revelar. Se levante nesse momento, fique sobre os seus pés nesse momento, porque a palavra de Deus disse que quando aquele tabernáculo foi apresentado a Deus, quando Salomão ele faz a oração, da mesma forma que Deus enche o tabernáculo, a Bíblia diz que a glória de Deus enche o templo que Salomão vai construir. Quando Deus ele vai marcar aquele dia do Pentecoste, a Bíblia diz que após Pedro dar uma mensagem, a Bíblia diz que o vento começa a soprar e o Espírito Santo de Deus começa a encher esse lugar. Sabe por que Deus ele te trouxe aqui nessa noite? Sabe por que Deus ele te trouxe aqui nesse lugar? Porque Ele precisa te encher um pouco mais da sua presença. Porque você precisa sair daqui impactado pela sua presença. Porque você precisa sair daqui entendendo aquilo que Deus ele quer. Enquanto o grupo de louvor está se preparando, nós vamos fazer uma breve oração. Porque Deus está nesse lugar. E você vai ver o que Deus vai fazer nesse lugar. Eu sinto uma graça tão grande aqui nesse lugar, pastor. Eu sinto uma presença tão forte. E você não veio aqui para sair da mesma forma que você entrou, não. Você veio aqui porque você precisa sair cheio. Você precisa sair cheio. Deixa eu ver quem quer ser cheio. Deixa eu ver quem quer ser cheio nesse lugar. Ei, deixa eu ver quem quer ser cheio. Deus está dizendo a minha presença. Eu sou desse lugar. Se você ouvir a sua voz e a Ele está falando, Ele vai te encher, Ele vai te encher, Ele vai te encher sob medida nesse lugar, nesse momento. Eu vou fazer uma breve oração. O Espírito Santo de Deus, Ele vai descer nesse lugar. Você quer? O Espírito Santo de Deus, Ele vai descer nesse